segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós os tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: Nosso pai Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos só um pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, certamente me amarias, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje estamos ouvindo o Evangelho de São João, capítulo 8, do versículo 31 a 42, e estamos vendo esse diálogo de Jesus com os fariseus. Ontem o Evangelho terminava dizendo que muitos creram nele. E aí Jesus continua e fala essa grande verdade. Se permanecerdes na minha palavra, se permanecerdes nos meus ensinamentos. Mas aqui é preciso entender uma coisa. Jesus diz que ele é o caminho, ele é a verdade e é a vida. Então, se permanecerdes na minha palavra, porque Jesus é a palavra. Ele é Deus, ele é a verdadeira palavra. Não é assim uma pessoa que falou algumas verdades e ali todo mundo aderiu e gostou. Não, é que ele é a verdade. Então, se permanecerdes na verdade, se permanecerdes na palavra dele, sereis verdadeiramente livres. Os escravos são justamente aqueles que não creem em Jesus. E Jesus está dizendo, uma vez que se permanece na verdade, que é ele, na palavra dele, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará o que? De todo o pecado, que consiste justamente em não crer em Jesus Cristo. Nós cremos, nós somos batizados, nós somos católicos. E por isso, se nós cremos na palavra, se nós cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos livres, livres do pecado.
livre do inferno. Mas se nós não cremos, aí Jesus vai dizer que se tornou escravo. O escravo é aquele que não crê que Jesus é Deus. Este é escravo do pecado. E Jesus faz essa comparação maravilhosa que está ali no versículo 34. Em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família. Porque o escravo agora é pessoa mesmo que está ali trabalhando, que está servindo naquele lugar, ele não vai viver para sempre ali, é o que Jesus está dizendo. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Então vejam só, quando nós somos batizados, nós nos tornamos filhos de Deus. E por isso nós temos como herança a vida eterna, o convívio com o nosso Deus, a vida divina. Isso, o batizado que crê, que vive em Jesus, ele vai viver para sempre com o nosso Senhor. Mas aquele que vive no pecado, permanece no pecado, não cumpre os mandamentos da lei de Deus, vamos deixar isso bem claro. Aqueles que não cumprem os mandamentos, os 10 mandamentos, não vai para o céu. E se quer ficar, ele é escravo do pecado. E Jesus está dizendo, eu queria vos tornar livre, porque a verdade vos libertará. Nos libertará de ir para o inferno, nos deixará livre para ir para o céu. Mas depende de nós a resposta. Você compreende que terrível no mundo de hoje as pessoas não querem cumprir os mandamentos da lei de Deus? E aqueles que tem aqueles que não querem cumprir, mas na presunção estão dizendo que irão para o céu mesmo assim. Tem aqueles que não querem acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo. Que terrível! Não creem na palavra de nosso Senhor, abandonam a Deus, não querem saber de Deus, permanecem no pecado e, permanecendo no pecado, não irão para o céu, porque não quiseram. E Jesus está dizendo que Ele é a verdade e aquele que crê nele será livre do pecado. E Ele quer somente nos libertar. Mas se a pessoa quer permanecer no pecado, ele não poderá fazer nada. E aquelas pessoas, como nós acabamos de ouvir aqui no Evangelho, eles querendo justificar, falando de Abraão, como nós acabamos de ouvir, eles são descendentes de Abraão. Sim, eles são descendentes de Abraão, sim, e essa é uma grande verdade. Mas se eles são descendentes de Abraão, eles deveriam perceber que Abraão aponta para Jesus. Mas eles não querem praticar as obras de Abraão. O melhor, eles usam até mesmo das Sagradas Escrituras para negar Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Eles deveriam, através das Escrituras, ir para Jesus
e eles não vão, eles negam, não querem saber de Jesus. E Jesus diz: por isso vocês permanecem no pecado, de não crer em Jesus. Então tem aqueles que usam da própria Sagrada Escritura para negar a divindade de Jesus, e há aqueles que já não creem em Jesus. Aí Jesus está dizendo: vocês permanecem no pecado. São escravos do pecado. E eu quero vos libertar, Jesus está dizendo. E essa libertação do pecado vai levá-lo para o céu. Mas eles permanecem no pecado, eles não querem crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Que terrível! Se pois o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres, livres para ser de Deus, livres para ir para o céu um dia, livres. O pecado nos deixa escravos, meus irmãos. Vamos abandonar o pecado, nós não somos escravos do pecado. Vamos andar na graça de Deus, vamos nos voltar para Jesus. Jesus está oferecendo dia após dia a salvação. Ele quer nos libertar do pecado, das amarras de Satanás. Lembremos que no dia do batismo, nós fizemos aquela renúncia. Renunciais ao diabo, dizemos sim, eu renuncio ao diabo, renuncio às suas obras, sim, nós dizemos, renuncio às obras de Satanás. E depois nós dizemos, cremos em Jesus. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? E nós dizemos, cremos. Crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor? Cremos. Você crê no Espírito Santo? Nós dizemos, cremos. Você crê na Igreja Católica? Nós dizemos, cremos. Ali nós nos tornamos livres. Abandonamos o pecado, a escravidão do pecado, e nos tornamos filhos fiéis e servidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a liberdade que Deus nos dá. A liberdade para sermos livres. Mas há uma decadência na humanidade e é isso que nós vemos. As pessoas abandonando nosso Senhor, deixando Deus de lado, embrenhados do pecado, aos servidores de Satanás, que querem servir a Satanás. E os homens mudando os seus hábitos. O que é virtude se tornou negação. E os vícios tornou-se para os homens, para a humanidade de hoje, como algo bom. O vício é pecado. Os valores estão sendo trocados, mudados. O homem se acha agora Deus, mudando os comportamentos, mudando a sua sexualidade. Meu Deus, que práticas abomináveis! Se um homem não pode deitar com outro homem, o homem está deitando com outro homem. Se a mulher não pode deitar com uma outra mulher, está deitando com uma outra mulher. Enquanto que Deus disse que não pode, o homem não pode deitar com outro homem. Está lá no livro de Levítico 18, versículo 22. E aí entra a questão da prática do aborto.
os homens liberando um monte de coisa, pedofilia, tudo que vai contra Deus. Aí se tornam escravos do pecado. E Jesus está dizendo: eu queria vos libertar, eu queria vos deixar livres, mas vocês não querem ser livres. Estão entendendo, meus irmãos? Nós somos de Deus, nós somos batizados. Nós não podemos aderir a esses tipos de práticas que vão contra o que nosso Deus nos ensinou. Nós, católicos, não podemos aderir. Agora, se as pessoas de fora querem, o que é que nós podemos fazer? Elas querem, não podemos fazer nada. Jesus veio para eles também, veio para todos, mas não querem. Aí permanecem no pecado, e permanecendo no pecado não se salvarão, e Deus quer apenas que se salve. Quanto roubo! As pessoas matam a outra assim de graça. As guerras, quantas coisas! Mas nós precisamos resistir, nós que somos católicos, nós vamos fazer o bem, nós vamos acolher o outro que está errado? Vamos, porque Deus acolhe, mas Deus quer ver mudança. Por isso que Jesus está dizendo que nós não podemos permanecer no pecado, mas querem viver. Nós temos que ter ódio ao pecado, aversão ao pecado. É assim que nós devemos viver. Não é acolher o pecado e dizer que o pecado é bom. Não, para nós não. Para nós católicos, não. Essa é a grande verdade. Nós somos de Deus. Você está compreendendo que situação difícil que o mundo está hoje? As pessoas abandonando o nosso Senhor. Mas Jesus quer nos libertar. Mas essa libertação, ela acontece a partir da abertura de coração. Na liberdade, é o livre-arbítrio. Precisamos rezar e rezar muito. Nós, católicos, precisamos pedir a Deus a graça, pedir por meio de Nossa Senhora que as pessoas se voltem para Deus. Essas práticas materialistas, ateístas, elas não levam ninguém para o céu. Nós estamos aqui de passagem e por isso nós precisamos aderir às coisas do céu. Como diz São Paulo, buscai as coisas do alto. Buscai as coisas do alto. Buscai nosso Senhor. Façamos como Jesus ele conta naquela parábola que o homem encontrou aquele tesouro, deixou tudo por aquele tesouro, deixou tudo por Jesus, para estar com Jesus. Nós somos de Jesus, nós pertencemos a Jesus, ele derramou sangue pela nossa salvação. Nos voltemos para Jesus, que a Virgem Maria interceda por nós, para que sejamos fiéis, como ela foi fiel até o fim, que nós sejamos fiéis também. Porque é só a verdade que vem de Jesus, porque ele é a verdade, nos libertará. Sejamos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a nossa mãe e a sua mãe, Maria Santíssima.